Lucas 24, 44 até o versículo número 47. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Verso 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Até aqui, até o versículo 47, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Muito bem. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você lê a Bíblia Sagrada, sobretudo quando você lê o Antigo Testamento, que é a primeira parte das Escrituras Sagradas, você não vê nenhuma menção direta, preste atenção, você não vê nenhuma menção direta relacionada à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Contudo, entretanto, todavia, não obstante a gente constata esse fato, a gente não pode negar, por outro lado, que a pessoa de Jesus Cristo, dentro da promessa que Deus ele nos fez, ela está presente por todo o Antigo Testamento, começando logo no início, começando lá no livro de Gênesis. Isso é um fato muito interessante, meus irmãos. Isso é um fato muito especial, minhas irmãs. Por quê? Porque ele nos ensina que Cristo, de fato, ele é o personagem central das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, e conforme nós falamos, no Antigo Testamento, ele é colocado ali como a promessa de Deus, que viria o Salvador, a promessa de Deus, que viria o Messias, e o seu objetivo justamente era esse, nos salvar dos nossos delitos e também dos nossos pecados. Então, a gente não pode desconsiderar esse fato, a gente não pode desconsiderar essa realidade. Cristo, ele está presente em toda a Bíblia Sagrada. Cristo, ele se faz presente no Antigo Testamento pelas promessas que nós ali temos, pelos tipos que ali Cristo é representado, para que assim a gente possa ver todo o desenrolar do plano redentor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E por isso, repito, ele é o personagem central das Escrituras Sagradas. Quando a gente reflete sobre essas coisas, quando a gente chega a essa conclusão, a gente faz essa afirmativa. Que afirmativa? Cristo, meus irmãos, ele não foi uma surpresa neste mundo há aproximadamente 2000 anos. Ele não chegou assim, de repente, sem avisar. Ele não chegou assim, de repente, na vida, na história da humanidade. Não. Ao longo de milênios, sim, ao longo de milênios, Deus, ele foi preparando a vinda do seu Filho. E ele fez o quê? Ele veio anunciando a vinda do seu Filho desde as primeiras páginas das Escrituras Sagradas. Então, Cristo, ele é o ponto central da religião cristã. Cristo, ele é a base, o alicerce da religião cristã. E quando você olha para as Escrituras Sagradas, em todo o seu conteúdo, você enxerga facilmente a pessoa de Jesus, seja como uma promessa no Antigo Testamento, seja como uma realidade no Novo Testamento. Então, o que é que a gente vai fazer hoje pela manhã? E ao que tudo indica, pelo menos até o próximo domingo, a gente vai ver pelo menos alguns dos anúncios que são feitos em relação a Jesus Cristo no Antigo Testamento. Esse é justamente o objetivo, a finalidade da nossa lição, mostrar que desde o Antigo Testamento Cristo já estava sendo revelado através dos tipos, através das promessas, para que assim a gente perceba que ele não foi uma novidade, que ele não foi uma surpresa na vida, na história da
humanidade. E basicamente a gente vai procurar dividir a nossa lição em algumas partes. Em primeiro lugar, a gente vai ver o anúncio que é feito de Jesus Cristo logo no início, ou seja, lá no Jardim do Éden, pós-queda, pós-pecado de Adão. Posteriormente, a gente vai ver a promessa que foi feita em relação a Jesus Cristo, o seu anúncio naquele evento, onde Abraão ele iria sacrificar Isaac, mas não sacrificou porque Deus providenciou ali o cordeiro. A gente vai considerar também esse ponto, mas não só isso. A gente vai ver a pessoa de Jesus Cristo, ela sendo anunciada ali na comemoração, no seu sentido específico, na instituição da festa da Páscoa no Antigo Testamento. A gente vai ver a pessoa de Jesus Cristo sendo anunciada ao longo da peregrinação do povo de Deus lá no deserto antes de chegar na terra prometida, seja por causa do maná, seja por causa da rocha da qual brotava a água, seja no evento da serpente de bronze. E por fim, a gente vai ver o anúncio que é feito de Jesus Cristo dentro daquilo que Deus exigiu, que foi a construção do templo, a sua efetivação, e a gente vai ver que existe muito tipo de Jesus Cristo ali. Então, esse vai ser o roteiro da nossa lição nos próximos domingos. E a gente vai procurar considerar essas passagens em seus detalhes, e por isso a gente talvez leve mais de um encontro para a gente poder desenvolver todo esse conteúdo. Então, a gente vai começar hoje, com a graça de Deus, dando os nossos primeiros passos e assim iniciando o desenvolvimento da nossa lição. Então, o título do nosso estudo é Anúncios de Cristo no Antigo Testamento. Anúncios de Cristo no Antigo Testamento. Existe um negócio na Bíblia que a gente chama de progressividade da revelação. A palavra até é complexa, né? Progressividade da revelação. O que é isso falando em miúdos? É que Deus ele vai se revelando de pouco a pouco. E ele vai lançando luz sobre aquilo que ele quer nos revelar, sobre aquilo que ele quer nos ensinar. Quando a gente pega esse princípio e o aplica à pessoa de Jesus Cristo, você observa que ele se encaixa perfeitamente. Por quê? A gente vai vendo alguns anúncios que são feitos em relação à vinda de Jesus Cristo e eles vão se tornando claros, cada vez mais claros, na medida em que a revelação, a história da redenção, ela avança. Então, a gente não vai esperar e a gente não vai enxergar lá no Antigo Testamento, como eu falei agora há pouco, Jesus Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo. Você não vai encontrar a palavra em si, o seu nome em si, mas você vai encontrar promessas que viria, um Redentor, um Salvador, e não só a promessa, e não só as promessas, os tipos que representam Cristo, que a gente observa lá no Antigo Testamento. Então, Deus ele vai lançando luz gradativamente àquilo que Ele quer nos mostrar. E talvez a gente se indague dentro desse ponto e se questione, por que Deus faz isso? Eu vejo que Deus ele é muito pedagógico. E às vezes, dentro dessa sua pedagogia, Ele não ensina determinadas coisas de uma vez só e dentro do conteúdo completo. Ele vai parcelando em partes, vamos assim dizer. Então, é assim que a gente observa a questão da pessoa e da obra do Salvador. A gente vai ver hoje, a gente vai começar a ver hoje como isso acontece, como isso se inicia e como isso vai se desenvolvendo até que a luz, no caso, a vinda do Messias, se torne concreta e real, como vai se concretizar, conforme a gente sabe, há 2000 anos, ok? Então, o que é que a gente deve perceber? Deus, Ele vai paulatinamente, gradativamente, em partes, revelando a sua vontade, sobretudo em relação ao nosso Salvador. Como é que isso vai funcionar? A gente vai ver esse mecanismo ao longo da nossa aula, certo? A gente vai chegar e vai concluir, na verdade, esse fato. Ponto 1. Anunciado no paraíso. Veja, Cristo, ele já havia sido anunciado lá no paraíso, pós-queda, pós-pecado de Adão e Eva. Abram aí, por favor. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e também o versículo número 15. Gênesis 3, 14 e também o versículo número 15.
O que é que a gente tem aqui no contexto? A queda de Adão e Eva, o fato de Deus chamar cada um dos envolvidos para juízo. Ele vai fazer isso com Adão, ele vai fazer isso com Eva, ele vai fazer isso com a serpente, ele vai fazer com os três envolvidos. Aqui, no sentido específico, é o juízo que ele vai emitir, no caso de Deus, para quem? Para a serpente, o tentador, o responsável pela queda do primeiro casal. E é interessante, meus irmãos, porque é dentro desse contexto de juízo para quem esteve envolvido no pecado, consolidando assim o mal no mundo, que Deus ele já vem trazendo luz e uma palavra de esperança para nós, Então vamos lá. Gênesis 3, versículos 14 e também o versículo 15. Aqui é a palavra que ele fala para a serpente, ok? Então diz o seguinte a palavra: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, veja a maldição que é dada aqui à serpente: maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A maldição para a serpente que incorporou Satanás foi justamente essa. E aqui só um detalhe de ordem científica. A ciência já mostra que antes as cobras elas tinham patas. Existe esse indício científico. E foi tirado. Quem foi que tirou? Deus. Olha só, como sempre a Bíblia tem razão, ok? Então, a maldição. E ele prossegue na maldição. Ele diz, versículo 15, e aqui que você encontra essa promessa. Olha só: porém inimizade entre ti e a mulher, a serpente e a mulher seriam agora o quê? Inimigos. Entre a tua descendência e o seu descendente, veja que a serpente, a mulher seriam inimigos, a descendência da mulher e a descendência da serpente também seriam inimigas. Então aqui você já vai vendo que vai existir aqui nesse mundo uma descendência que vai ser abençoada e uma descendência que vai ser amaldiçoada, e que elas serão antagônicas, elas irão conflitar entre si. É por isso que existe o povo de Deus e o povo do maligno. É por isso que existe o povo do Senhor e o povo que não pertence ao Senhor. A gente pode dividir o mundo nessas duas categorias de pessoas. E onde é que se origina esse fato? Se origina esse fato aqui, em Gênesis capítulo 3. Então, haverá sempre um remanescente fiel, uma descendência santa, um povo piedoso, nem que ele esteja espalhado pelo mundo, mas sempre haverá aqueles que não vão dobrar o joelho a Baal, e existirá também uma outra geração ímpia má. Nesse mundo, essas duas gerações elas irão existir, irão estar sempre em conflito. Mas olha só, no finalzinho do versículo 15, a luz de esperança que é jogada para nós, naquilo de ruim que Deus havia dito à serpente. Ele diz, ó: Este quem? O descendente da mulher, porque Cristo ele veio da Virgem Maria, ele teve uma mãe terrena. Então veja, ele diz: este te ferirá a cabeça. Cristo iria desferir um golpe mortal na serpente, é por isso que ele fala aqui em ferir a cabeça, e tu, se referindo ao diabo, lhe ferirás o calcanhar. Aqui, meus irmãos, a gente chama de proto-evangelho. O que é isso? Primeiro evangelho. É o primeiro anúncio que é feito na Bíblia, o primeiro anúncio que é feito em todas as Escrituras, relacionado a quem? Relacionado ao Salvador. O descendente da mulher queria esmagar a cabeça da serpente. E o que é que a serpente iria fazer com esse descendente, esse filho da mulher? Iria ferir o seu calcanhar. O que é que isso significa na prática? O máximo,
meus irmãos, o máximo, minhas irmãs, que o diabo fez com Cristo foi atingir a sua natureza terrena quando ele morreu lá no Calvário. Mas na medida em que Cristo, ele morre ali na cruz do Calvário, ele desfere um golpe mortal contra o diabo, fazendo assim com que as suas forças elas fossem aniquiladas. Então veja que é uma promessa clara? Ainda não tanto. É uma promessa que você possa ver de maneira assim vívida? Ainda não tanto, mas já é a primeira luz. Por quê? A partir disso já fica o questionamento: vai vir um descendente, vai vir um descendente da mulher. Esse descendente vai ter o seu calcanhar ferido, porém esse descendente esmagará a cabeça da serpente. Deus começou a falar, Deus começou a dizer. Quando, meus irmãos? Logo após o pecado, logo após a queda. E é interessante que a gente vai ver que essa palavra aqui, ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, de maneira específica, ela se cumpre no sacrifício que Cristo ele fez por nós. Por quê? Veja, o que é que o diabo ele é? A Bíblia diz que ele é o nosso acusador. E o que é que ele faz? Ele reivindica o juízo de Deus por causa dos nossos pecados. A gente não estudou isso, acho que foi na última lição que a gente viu acerca de Deus, que Deus ele é justo, e como justo que ele é, ele pune os nossos pecados. Então o diabo ele faz essa reivindicação. Que reivindicação? Se a gente peca, se a gente transgride a lei, Deus ele deve aplicar sobre nós o que? A justiça. E quando ele o faz, isso traz consigo o que? Condenação. Então, por causa disso, o diabo ele é o nosso acusador. Mas veja, por causa da obra de Jesus Cristo e a redenção que ele nos deu, o perdão dos nossos pecados, ele tira, vamos assim dizer, a munição do diabo para exigir de Deus a punição dos nossos pecados que gera em nós condenação. Então foi assim que Cristo, de maneira completa, definitiva, ele esmagou a cabeça da serpente. E por isso nós não o tememos mais como nosso acusador. Então veja, a gente observa isso logo nas páginas iniciais das Escrituras Sagradas. E a gente vê como isso se confirma de fato a partir da obra e do sacrifício de Jesus Cristo. Olhem só aí, abram por favor, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, eu vou acrescentar só um texto a mais ao que você tem aí na lição, e aí você pode até aumentar depois com a caneta mesmo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57. Olha só o que nos é dito aqui por parte do apóstolo Paulo, de todo aquele contexto que ele trata acerca da ressurreição. Todos abriram, 1 Coríntios 15, 55 a 57. Diz o seguinte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Por quê? É a partir do pecado que vem a morte. Lá em Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo diz: porque o salário do pecado é se você peca, você morre. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então é o que Paulo está falando aqui em outras palavras. Então ele diz, o aguilhão da morte é o pecado, veja, e a força do pecado é a lei. Por quê? É a lei que aponta os nossos pecados. Não terás outros deuses, não terás deuses além de mim ou diante de mim, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus, o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Então veja, a lei, ela desperta o nosso pecado, ela acusa
os nossos pecados. Então, é a lei que, nesse sentido, ela entra na sequência aqui daquilo que gera morte. Mas veja o que acontece aqui, ó, versículo 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória sobre quem? Sobre a morte, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na morte de Cristo, Cristo venceu a morte. Na morte de Cristo, Cristo ele tirou as armas de acusação do diabo. E a gente vai vendo isso onde? Logo no livro de Gênesis. Olha só, meus irmãos, o que diz Hebreus 2,14. Abram aí, por favor. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Olha só que coisa maravilhosa nos é dita aqui, que é essa realidade que faz parte da nossa vida. Essa é a razão pela qual a gente não teme a morte, pelo menos não deveria temer. Por quê? Porque para nós a morte não é mais um problema. Na verdade, ela acaba sendo uma solução. Eu sempre gosto de dizer que a morte é o acesso mais rápido para o céu. Naquilo que alguns crentes irão esperar, que é o retorno glorioso de Jesus Cristo para entrar numa condição de bendita situação, quando você morre em Cristo Jesus, você já vai para lá direto. Você não fica nessa expectativa. Então, para nós, a morte acaba sendo uma amiga, não mais uma inimiga. Olha só, Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Deixa até esse texto grifado na sua Bíblia, caso não tenha, porque é uma lembrança que você deve ter. E, sobretudo, uma esperança que você deve alimentar no seu coração. E, assim, vencer todo e qualquer pavor, todo e qualquer medo da morte que assola a humanidade no seu sentido geral. Olha só, Hebreus 2,14. Visto, pois, veja, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele aqui ele está se referindo a Jesus Cristo, igualmente participou de quê? De carne, participou de sangue, porque Cristo ele possuía uma natureza humana, como nós temos. Igualmente participou, veja, para que por sua morte, a morte de Jesus Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Está vendo aí? Cristo desarmou o diabo. Ele tem o poder da morte porque ele acusa os nossos pecados. E aqui nós ficamos passíveis de receber o juízo divino. Mas quando Cristo ele perdoa os nossos pecados, qual vai ser a acusação? Esvaziou-se o discurso. Não tem mais do que ele nos acusar perante o Senhor. Por isso a gente não teme mais a morte. Então Cristo ele fez o quê? Esmagou a cabeça da serpente. E o que foi que a serpente fez com ele? O que foi que o diabo fez com ele? Através dos seres humanos ali, feriu seu calcanhar, ou seja, atingiu apenas a sua natureza humana, a sua natureza terrena, porque Cristo ele morreu, mas jamais a natureza divina. Então veja como o Evangelho ele está bem resumido, bem sintetizado, aonde? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 14, sobretudo, versículo de número 15, o que nós chamamos de proto. O primeiro é Evangelho, ok? Então veja, nesse contexto de juízo, nesse contexto de pecado, Deus ele lança luz, Deus ele lança esperança. E qual é essa luz? Qual é essa esperança que Deus lança? A vinda do Salvador, daquele que destruiria a cabeça da serpente, daquele que aniquilaria as obras do diabo e assim desfaria toda e qualquer obra contra nós, de uma maneira bem insípida, mas já tem ali Evangelho, já tem ali boas novas. E veja, nas palavras proferidas ao diabo ou à serpente. E aqui você já consegue extrair uma lição muito importante para nós. E que lição é essa? Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele tem a capacidade de nos contextos mais escuros das nossas vidas, Ele nos trazer luz, Ele nos trazer esperança. Às vezes a gente passa por determinadas circunstâncias completamente adversas, onde a gente não percebe ali uma luz no final do túnel, onde a gente não consegue vislumbrar ali um futuro que venha a ser bom para nós, e a gente às vezes desfalece nesse fato, não vai ter mais jeito, não vai ter mais solução. Se nós pensássemos assim, no Éden,
Não haveria mais jeito, não haveria mais solução para nós, porque o pecado havia adentrado a terra. Mas veja que nem isso é capaz de limitar as promessas de Deus, nem isso é capaz de proporcionar as esperanças salvadoras que Deus ele tem reservada para os seus santos. E aqui nesse contexto de queda, de pecado, de juízo, ele começa a lançar a luz do seu evangelho, a luz da sua salvação, que não vai ser por outra pessoa, senão pelo seu filho, conforme ele diz, o descendente da mulher, porque Cristo seria humano, ele teria essa natureza humana, ele seria também humano. Então veja, em poucas palavras, você já consegue vislumbrar o evangelho aqui em Gênesis, pelo anúncio que se faz do Salvador. João 10, 28. Cristo disse aos seus discípulos e a nós hoje, na verdade as pessoas com eles estavam, ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O diabo não pode fazer isso. Ele já teve desferido contra ele um golpe mortal. A força que ele tinha contra nós, de nos acusar dos nossos pecados, não vale mais. Por quê? Porque Cristo, ele já morreu pelos nossos pecados. É por isso, meus irmãos, que nesse período natalino, é um período que a gente tem, onde uma porta se abre. E não é qualquer porta não, uma porta larga se abre, para a gente poder pregar o evangelho. Porque as pessoas confundem ou limitam a sua visão de Natal ou de nascimento de Jesus Cristo a comemorações, a confraternizações. Outras exageram, né? E vão pelo caminho do pecado. Mas o fato é que nesse período a gente tem uma deixa muito grande para pregar o evangelho. Por que Cristo veio? Por que ele se encarnou? A gente viu aqui, para destruir as obras do diabo, para poder agora nos dar essa certeza de salvação e nos proporcionar esperança. Então veja que o leque se abre para a gente falar do evangelho, sobretudo nesse período da nossa vida. Ponto 2. Anunciado no Monte Moriá. Aqui é aquela história, aquele desafio de fé que Deus fez a Abraão. E por isso ele é denominado na Bíblia do pai da fé, porque de fato ele foi um homem de muita fé. E esse evento de Gênesis 22, ele exemplifica bem a fé de Abraão, mas não só exemplifica bem a fé de Abraão, onde aqui nesse texto você encontra aquilo que nós chamamos de alguns tipos de Jesus Cristo. Tipos de Jesus Cristo são representações de Jesus Cristo que indicam a sua pessoa através de figuras, vamos assim dizer, que apontam para ele. É por isso que a gente vê vários tipos no Antigo Testamento, entendeu? Cristo ele sendo mencionado de maneira ilustrativa ou apontando para ele de várias formas. E aqui a gente vai ver esse exemplo. Abram aí, Gênesis 22. Eu vou ter que gastar um pouco mais de tempo na leitura do texto e depois vou ter que esmiuçá-lo, mas eu acho que é melhor fazer assim, para a gente poder aprender melhor, certo? Vai demorar um pouquinho, mas vai valer a pena. Pelo menos até o versículo 13, pelo menos até o versículo 14, pronto, para fechar logo aqui. Olha só, um episódio aqui que se passa com Abraão e que tem muitos tipos de Jesus Cristo aqui. Fatos, objetos que apontam para o Salvador, que ilustram a sua pessoa e tudo aquilo que se deu na redenção. Olha só. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus, veja, começa aqui a simbologia, a tipologia, olha só. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas,
e vai-te à terra de Moreá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, coisa interessante, né? Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Iremos, eu e ele, os dois. E havendo adorado, voltaremos. Eu e ele. Ele sabia que Isaac voltaria vivo, viu? Aqui o português também ajuda. Nós voltaremos. Ele não diz eu voltarei. Nós voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, a lenha sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Isaque era acostumado, né, a sacrificar. Ele sabia que estava faltando alguma coisa, estava faltando o cordeiro, entendeu? Ele já era acostumado com todo o processo religioso. Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jirê. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Meus irmãos, aqui você tem vários tipos que representam a Jesus Cristo e que são indícios acerca daquilo que ocorreria em todo o processo da salvação. Por quê? Porque você vai ver aqui, em primeiro lugar, você vai ver Abraão sendo um representante de Deus. Um representante de Deus. Por quê? Abraão iria sacrificar o seu único filho, o seu filho amado. O que é dito em João 3,16? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, Abraão representa aqui Deus, que sacrificou o seu único filho, porque Isaac só era ele mesmo, e não era qualquer filho, era um filho que era amado, tal qual Deus também fez. Então, Abraão aqui é um tipo de Deus em relação a Jesus Cristo. Mas não só isso, porque Abraão, ele iria, pessoalmente falando, executar o seu filho. E quem foi que executou a Jesus Cristo? Humanamente falando, foi o Império Romano, mas foi como cumprimento da vontade de Deus, do propósito do Senhor, o próprio Deus fazendo isso. Olha só o que diz aqui Atos 2:23, só para ver como Deus esteve por trás da execução do seu próprio filho, assim como Abraão estaria. Atos 2, versículo 23, como Deus foi o executor do sacrifício de Jesus Cristo, assim como Abraão executaria a Isaque se Deus não tivesse intervido. Tem gente até que diz que Abraão estava fazendo jogo de cena, né? Ele estava fazendo jogo de cena aqui, mas ele não ia sacrificar não. Ia, gente. Ia. Foi aquilo que eu falei na leitura. Mesmo que ele chegasse a tirar a vida do seu filho, Deus o ressuscitaria. Ele tinha confiança que iam voltar os dois juntos.
Então ele não estava fazendo jogo de cena, não. Ele estava pronto para fazer isso mesmo, entendeu? Atos 2:23, só para mostrar essa concretização do que a gente vê lá como o tipo de Abraão. Sendo este mesmo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então veja, Cristo foi morto pelas mãos de homens, mas cumprindo o decreto divino. Então veja que Abraão representava Deus no ato de sacrificar o seu filho. Mas não só isso, voltando lá para o texto, Isaac era um tipo de Jesus Cristo. Isaac, ele era um tipo de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, no fato dele ser dócil e se submeter às ordens do pai. Mas não só isso, no fato dele mesmo, Isaac, ter feito o quê? Carregado o madeiro no qual ele seria sacrificado em holocausto. O que foi que Cristo fez com a cruz? Carregou o próprio instrumento da sua condenação. E a gente vê isso se cumprindo. Lá em 1 de Pedro, abram aí, 1 de Pedro capítulo 2. Olha só, o tipo se concretizando. O tipo se concretizando aqui na pessoa de Jesus Cristo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23 e 24. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23 e 24. Olha só como se concretiza. Veja que Isaac levou sobre os seus ombros o madeiro. E o que foi que Cristo fez? Olha só. 1 de Pedro 2, 23 e 24, Pois ele, referindo-se a Jesus Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Foi Isaac. Ele se entregou à vontade de seu pai, docilmente. Ele não fez nenhuma objeção, porque ele olhou para o pai. Não tinha o animal para o sacrifício. Será que ele não pensou, rapaz, acho que vai ser eu que vou entrar nesse negócio? Mas mesmo assim ele fez. E agora, versículo 24. Carregando quem? Ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele fala, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então veja, Abraão, um tipo de Deus, Isaac, um tipo de Jesus Cristo, a provisão que Deus fez. Qual foi o animal que Deus providenciou para que pudesse ser sacrificado? Lá em Gênesis 22. João Batista, quando olhou para Jesus Cristo, disse o quê? Está vendo aí, meus irmãos? O cordeiro ali é um tipo de Jesus Cristo. E o fato da substituição. Por quê? O cordeiro morreu no lugar de Isaac. Cristo, ele morreu em nosso lugar. É por isso que a partir daqui, a gente vai vendo a utilização de animais sendo utilizados nos rituais de sacrifícios, e eles vão ser institucionalizados, em especial lá no livro de Levítico. E a gente vê todo aquele sacrifício de animais que eles eram realizados. Mas não só isso. Em quarto lugar, no local em que ocorreu. A Bíblia diz que foi lá no Monte Moriá. Para quem não sabe, o Monte Moriá foi o monte onde foi erigido o templo de Salomão. E o que é que se fazia no templo? Se sacrificava animais para expiar pecados. Posteriormente, o Gólgota era o monte bem próximo ao Monte Moriá. E foi no Gólgota que Cristo deu a sua vida em favor dos nossos pecados. A localização geográfica, meus irmãos. A localização geográfica. Então veja como tudo vai apontando para Jesus Cristo. Agora eu digo, para nós agora é fácil? Com certeza. Para os que viveram antes, não. Existia uma dificuldade maior. Mas Deus não deixou. Ele não deixou de se revelar e mostrar gradativamente o seu plano de salvação. Qual a lição que a gente tira aqui de toda essa passagem? Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele é sempre responsável pela provisão
que nos proporciona salvação. Deus, ele é sempre responsável pela provisão que nos proporciona salvação. Foi o que aconteceu lá. Isaac foi salvo de morrer pela provisão que Deus ele fez em relação ao animal. Nós escapamos de morrer porque Deus providenciou o nosso Salvador, o seu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Está vendo, meus irmãos? Os tipos se concretizando na pessoa de Jesus Cristo. E aqui você vai encontrando mais outro anúncio relacionado ao nosso Salvador. Ok? Seja no Jardim do Éden, seja no Monte Moriá. O que foi que a gente começou a trabalhar hoje? A gente começou a trabalhar hoje os anúncios em relação à pessoa de Jesus Cristo, aonde? No Antigo Testamento. E qual é a tese, vamos assim dizer, que a gente está a desenvolver? Que Cristo ele não foi uma surpresa no Novo Testamento quando nasceu há aproximadamente 2000 anos. Não, muito pelo contrário. Mesmo que de forma gradativa, mesmo que de forma, em alguns momentos, incipiente, Deus ele já havia revelando desde o Gênesis que viria sim o Salvador. Conforme a gente viu lá no episódio da queda, no juízo que Deus está emitindo contra o diabo, representado ali pela serpente, no ato sacrificial que Abraão estava disposto a fazer em relação ao seu próprio filho, a Isaac, observamos vários tipos de Jesus Cristo. Semana que vem, a gente vai ver Cristo sendo anunciado na cerimônia da Páscoa, que foi instituída lá no livro de Êxodo. E eu quero que vocês leiam essa passagem lá de Êxodo, Êxodo 12, Êxodo 13, para que a gente possa trabalhar com mais propriedade. E a gente continuará a ver, na próxima semana, Cristo sendo anunciado ao longo da peregrinação no deserto. Seja com o maná, seja com a rocha que brotava água, seja com a serpente de bronze, para a gente fechar no anúncio que é feito de Cristo dentro da construção do templo, conforme o mandado do Senhor. E o que é que fica de lição para a gente fechar? Aquilo que eu falei agora há pouco. A gente tem que olhar para as Escrituras. E a gente tem que olhar para as Escrituras, olhando ou procurando encontrar nelas Jesus Cristo. Foi aquilo que o próprio Cristo falou. Examinais nas Escrituras ter vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Então, a gente deve ter esse cuidado, ter essa atenção, fazer esse exercício espiritual. Onde está Cristo? Onde está Cristo no templo? Onde está Cristo? Nas pragas do Egito? Onde está Cristo? Na criação. E a gente vai ver Cristo por todas as Escrituras sagradas. Então, que a gente possa ter essa lente mais aguçada para poder enxergar, para poder procurar a pessoa de Jesus Cristo na sua palavra. Ok, meus irmãos? Então que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra no nosso coração e domingo que vem, se Deus assim permitir, vamos seguir na sequência da nossa revista. Ok? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.